Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio-Grandense. Nossa fibra. Sejam muito bem-vindos. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. Assuntos de interesse público serão, a partir de agora, analisados e debatidos. Por exemplo, as votações dos orçamentos do governo federal e dos governos estaduais, especificamente aqui do Rio Grande do Sul. Orçamentos que somam 40% de tudo quanto é produzido e que vão para os cofres públicos. Votações que ocorrerão até o final deste mês. Votação que determinarão a quantidade de dinheiro para a educação, para a segurança e para a saúde pública em 2019. Serviços que o poder público deve prestar. O governo federal prevê déficit em torno de 150 bilhões de reais déficit. Será, então, a diferença entre a arrecadação de tributos e as despesas. Isso sem contar 400 bilhões de reais que pagará de juros para rolar a sua dívida, a dívida pública. Hoje pela manhã, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul aprovou o orçamento do próximo ano, prevendo déficit de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Será a diferença entre a arrecadação e o recolhimento de impostos. E terça-feira, o plenário da Assembleia Legislativa vai votar e vai aprovar o orçamento do Estado. O rombo é crescente e vem de longe. A pergunta inicial que faço: o rombo deve continuar crescendo ou deve ser estancado? Como? Cortando despesas? Cobrando impostos mais altos? Reduzindo as isenções fiscais? Qual a saída? Se é que existe alguma saída? Participam do Pampa Debates o deputado estadual Thiago Simon, integrante da bancada do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia, e o major brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Sejam bem-vindos, agradeço por terem aceito o convite da produção. O que vai acontecer com o Rio Grande do Sul em 2019? 2019, a partir de um rombo. Eu me referi a 2009 porque o rombo de 1999, brigadeiro, foi no orçamento foi de 850 milhões. Estava pensando no período anterior. Há 20 anos, quando a Assembleia votou, foi apontado um déficit de 850 milhões. Agora, um déficit de 7 bilhões e 400 milhões. Quer dizer, esta bola de neve cresce incessantemente e vai descendo a ladeira. Onde é que nós vamos chegar, brigadeiro? Olha, antes de tudo, é sempre uma satisfação muito grande, deputado Thiago Simon, com você, que é uma das referências jornalísticas aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. O que eu vejo, eu não tenho esse conhecimento, né, essa expertise nessa área, mas eu vejo muito como o dia a dia nosso. Né? Se fala muito, porque o déficit, e aí eu pergunto, assim, o que é que está sendo feito, o que é que foi feito, ou o que é que está sendo feito para cortar despesas, porque não adianta. Nós estamos tratando mal os nossos empreendedores, está todo mundo indo embora, isto é fato, está todo mundo indo para Santa Catarina ou para o Paraguai, né? A nossa arrecadação estadual está diminuindo, e o que é que está sendo feito para diminuir o nosso custo ou, de alguma maneira, fazer com que os nossos empreendedores voltem ao Rio Grande do Sul e aqui gerem emprego, renda e riqueza e, consequentemente, aumente a arrecadação do Estado. Deputado Thiago Simon, o senhor que acompanha tantos anos, a partir de casa,
lembra bem a gestão do seu pai, querido senador, sempre senador, Pedro Simon, as dificuldades que foram se acumulando. Como é que o senhor prevê o Rio Grande do Sul em 2019 com esse déficit de 7 bilhões e 400 milhões de reais em suas contas? Então vai faltar dinheiro. Alguém vai deixar de receber. Sem dúvida. É importante, primeiramente, salientar, antes de mais nada, Armando, é um imenso prazer estar aqui contigo, é nosso. Brigadeiro, né? Esse programa aí que tem esse prestígio imenso. Mas o primeiro momento é constatar que, infelizmente, esse descompasso entre receita e despesa, ele já tem um histórico de décadas no nosso Estado. Isso não é esse ano. Né? Não é, nós tivemos momentos em que não haviam freios, não haviam limites para o endividamento, para a emissão de títulos, não é? Para fazer despesas. E ao longo dos últimos anos, nós temos visto, até em função de um cenário de degradação federativa, ou seja, vários estados da federação começaram a entrar em colapso. Né? Nós começamos a ver um processo de ajustamento fiscal mais sério acontecendo na federação. Sem fazer uma crítica, mas uma constatação com base na gestão financeira, o governador Tarso Genro, que teve os seus acertos, não é? Ele foi muito proativo na organização da Sala do Investidor, atraiu muitos investimentos, mas a gestão fiscal e financeira do seu governo, ela foi muito perdulária, não é? A ponto de deixar um passivo. É verdade que não se trata apenas desse passivo, onde ele deixou somente na área da segurança quase 7 bilhões de aumentos que foram explodindo nos 4 anos do governo seguinte. Né? O que é uma irresponsabilidade imensa, a ponto de nós aprovarmos aqui na Assembleia a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe, estadual, que proíbe justamente a concessão de aumentos de despesa em governos subsequentes. Tá? Agora, o fato fundamental que nós temos que encarar é o seguinte: o que gera receita é o que o Brigadeiro estava dizendo, é a produção de riqueza, não é? É o empreendedorismo, é a indústria, é o comércio, é o turismo, é a força econômica do nosso empreendedor e do nosso trabalhador é que gera uma riqueza do nosso Estado. Infelizmente, se nós analisarmos retrospectivamente, nos últimos 30 anos, a taxa de crescimento econômico, de produção de riqueza do nosso Estado, infelizmente, por uma série de fatores, tem sido bastante inferior à média nacional. A gente pode dizer assim, o Rio Grande do Sul, analisando a curva de crescimento nesses 30 anos, ele cresce simetricamente ao nacional. Né? Quando a economia do Brasil entra em estagnação ou num processo recessivo, a gente para, o que é relativamente normal. Tá? E nós temos um outro fator que é a agricultura. Quando a agricultura vai mal, a nossa economia vai mal. O Estado fez alguns, nos últimos, posso dizer, nesses 4 anos que eu fui deputado, que nós fizemos alguns, digamos assim, parte do dever de casa, no sentido de realmente enfrentar a questão da redução da despesa pública e cortar na carne. Por exemplo, a questão de fechamento de fundações, a questão de fechamento de estatais, a questão do congelamento de salários, infelizmente, até muitas vezes de servidores que ganham pouco, o que eu acho até uma injustiça. Nós temos que ter uma matriz salarial nesse Estado que permita justamente a gente reduzir as desigualdades e dar aumento para quem ganha menos. Né? Então, assim, mas foi feito isso dentro do orçamento, um congelamento de salários, né? Então, foi feita a redução do Estado, né? Agora, o que nós precisamos nesse momento é, a questão da dívida, vamos continuar com uma liminar, porque o que nós temos hoje? Nós temos uma dívida pública cujo crescimento monetário é maior que o crescimento da receita. O que eu quero dizer com isso?
a dívida pública, como estava posta, mesmo com a renegociação, que mudou o indexador, o IGPDI, que era mais alto, para o IPCA, que era mais baixo, e reduziu de 6 para 4, mesmo nessas condições, a dívida cresce mais do que a receita. Ou seja, nós não temos como pagar a dívida da maneira que ela está posta. E tem uma outra questão que é muito séria, que é a questão da Lei Candir, não é? Que é um direito do Rio Grande do Sul, o ressarcimento dessa lei. Já nem se discute mais o passado, mas o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão que fala daqui para frente, não é? Que passa a regulamentar esse ressarcimento, não é? Que é um crédito fundamental para o equilíbrio das nossas contas. Então, resumindo, nós temos um déficit de 7 bilhões, não é? Que vai ser enfrentado, Armando, com um conjunto de ações, não é? É esse conjunto de ações, a redução da despesa, a redução do Estado. Nós temos hoje praticamente a receita corrente do Estado, 78% é folha, não tem como. Não é? Nós temos 56% de nativos, pessoas sérias, dignas, decentes, que prestaram um serviço importantíssimo para o Estado, mas algumas regras têm que ser mudadas. É exatamente nisso daí, deputado, porque as pessoas muitas vezes não se dão conta, e um pouco antes do... Tu acaba não conseguindo mais pagar. Pronto, foi exatamente o que nós estávamos comentando aqui com o Armando Burdi, um pouquinho antes de começar o programa. Alguns países, Portugal, foi quase isso, e principalmente a Grécia, eles simplesmente pararam de pagar. Não tinha mais dinheiro, então não tinha mais dinheiro para salário, não tinha mais dinheiro para nada. Então chegou realmente, a Grécia foi, no caso, é o exemplo maior, de que... E teve algum deles que fizeram, ele chegou a um ponto que fizeram uma redução linear de 30% no valor do salário. Sim, mas Portugal fez isso. E depois recuperou. Sim, alguns países fizeram isso. Por quê? Hoje estão muito bem. Porque tem que fechar essa conta, ou seja, a despesa e a arrecadação. E isso não está acontecendo no Rio Grande do Sul e no Brasil. O senhor referiu, deputado Simon, a necessidade imperiosa de o Rio Grande do Sul gerar receita a partir da sua produção, do empreendedorismo. E eu pergunto, o que seria do Rio Grande do Sul se não existisse o polo petroquímico, que contribui um valor substancial? Agora, o polo petroquímico foi decorrência do quê? Da iniciativa do seu pai, da liderança do seu pai, dessa persistência, jamais abandonou esse projeto. Então é isso, eu acho que está faltando projeto. Bom, vamos alcançar tal objetivo e o governador tem que perseguir, unindo todas as forças. Agora, quando na Assembleia Legislativa surge um projeto, surge uma ideia e vira um debate que eu nem chamo de ideológico, é um debate partidário, político-partidário, eleitoreiro, aí o Estado não anda, né? É a granalização, é o fla-flu, sim, né? Sim. É o fla-flu. O senhor viveu tanto tempo no Rio de Janeiro. Então, eu acho que esse é um dos problemas que eu espero venha a ser superado a partir de janeiro de 2019. O senhor referiu, quando se fala em dívida, o Rio Grande do Sul deve hoje 65 bilhões. O governo federal hoje está com uma dívida em torno de 4 trilhões. Sim. Por isso paga um juro danado. Eu tenho um dado comparativo, são números, mas não há outra forma de ilustrar uma realidade do que os números. No dia 12, eu fui buscar, deputado Thiago, quanto é que o governo federal, em dezembro, no dia 12 de dezembro de 2016, tinha pago de juros? 382 bilhões. 382 bilhões. Baixou, porque o juro baixou, né? Estava pagando quase 500. Ontem à noite estava em 440. Então, o raciocínio imediato é o seguinte, bom, mas não cresceu tanto? Em 2 anos, aumentou só o pagamento de juros 58 bilhões. Mas tem uma diferença fundamental. Quanto é que era a taxa de juros no período de 2016? 13,6%.
e o juro atual é de 6,5 já pela 6ª vez consecutiva. O Copom do Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve 6,5%. Portanto, é um juro pela metade. E mesmo assim, o crescimento em 2 anos foi de 58 bilhões. Quando nós olhamos esse número redondo de 440 bilhões de reais que nós pagamos só de juros para rolar a dívida, nós podemos fazer um comparativo. Esse valor é mais do que a soma dos ministérios da educação, da saúde e da segurança no país. Então, alguma coisa precisa ser feita. Toda vez que um governo tenta, de algum modo, estabelecer um limite nas despesas, as despesas do setor público, elas fogem como água no meio dos dedos. Então, alguma coisa precisa ser feita. E aqui temos que referir. Foi queimado em praça pública, mas a governadora Aida Cruz fez isso. E aí, mas foi um período, ela conseguiu equilibrar 3 anos, não abateu a dívida. Então, são circunstâncias em torno das quais eu acho que não só os governantes, os parlamentares, mas a opinião pública deve tomar uma posição, né? Deve tomar conhecimento e uma posição. Armando, eu acho que tu estás tocando num ponto essencial na nossa compreensão no que se refere a toda a drenagem do orçamento público brasileiro. Tá? Ou seja, quando nós falamos de um país que 400 bilhões, 500 bilhões de reais, eles são retirados da saúde, da educação, não é, da segurança, um país que falta tudo, que você tem estados com 70%, 80% da população que não tem saneamento básico, né? E você com uma taxa de 6,5%, a taxa básica, você praticamente remunera os bancos, hoje a dívida é interna, né? Os credores da nossa dívida são justamente os bancos privados internos, não é? É absolutamente insustentável que alguma medida de governo, alguma medida de Estado não possa renegociar o pagamento dessa dívida em patamares distintos, né? O que acontecia no passado, e infelizmente até o presente recente, e que sustentava essa retórica do risco Brasil, é realmente o risco institucional de um país que não tem credibilidade. E infelizmente, às vezes, essa realidade fica muito latente, né? A gente vê a fragilidade da estrutura institucional do nosso país, o quanto torna realmente o financiamento da nossa dívida, sustenta esse discurso do financiamento da nossa dívida como algo de risco, né? Mas realmente, assim, nada justifica o pagamento de 300, 400 bilhões. Você vê os países desenvolvidos, não é? Eles praticamente têm juros zero, né? Então, olha, isso é uma... O telespectador, o senhor André Gonçalves, manifesta aqui um pessimismo. Vamos ao colapso e após o caos em torno desta circunstância toda, que é tema da nossa conversa inicial. Bordi, eu tenho que realmente dizer o seguinte, eu tenho acompanhado assim, bem de perto a política do Rio Grande do Sul e eu estou realmente, assim, passei a ter uma esperança, né? Dentro da mudança, embora o governador Sartori tenha feito um esforço muito grande e fez coisas que pessoas não tiveram coragem de fazer, mas toda essa mudança que ocorre, ela traz uma esperança. Então, o ano de você falou em 1999, o ano de 2019, ele, se você puder colocá-lo em 2 palavras,
certo? O que será o ano de 2019? A primeira palavra é mudança. Haverá mudanças fundamentais em todas as áreas e principalmente de postura na política brasileira e, consequentemente, no Rio Grande do Sul. Então, a primeira é mudança. E a segunda palavra é esperança, porque essa mudança, tanto em âmbito nacional quanto no âmbito estadual, poderá fazer com que tenhamos realmente dias melhores. E nós torcemos sempre que nós tenhamos dias melhores. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Integra-se à mesa o produtor rural, o senhor Luiz Carlos Nemitz. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Senhor Nemitz, como é que o senhor olha a perspectiva de 2019 em nosso estado e no país? Fazendo já uma projeção. Tá bem. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje, componentes da mesa. Primeiro quero pedir excusas pelo meu atraso, é que o pessoal do interior, no trânsito da capital, acontece essas coisas, né? Mas nós estamos, a área da produção e, enfim, todos os setores produtivos estão esperançosos. Conforme o senhor falou, nós estamos vendo que podemos ter mudanças realmente que vão fazer diferença, quer dizer, mudanças em comportamento, mudanças inclusive em legislação e uma clareza, uma percepção melhor dos setores produtivos e do empresariado. Quer dizer, vamos poder fazer uma ligação do setor privado com o público um pouco melhor e um pouco mais decente, e isso pode gerar, né, uma forma de haver investimentos tão necessários em obras como infraestrutura, por exemplo. Então, a esperança é grande, realmente. Nós queremos ver se, a partir de janeiro, o que se implanta de fato, o que se consegue fazer de mudanças. Nós sabemos que as reformas são imprescindíveis, elas têm que acontecerem. Tomara que o Congresso consiga entender e fazê-las de forma adequada. E se as reformas acontecerem, eu acho que o setor produtivo vai responder e o setor produtivo está querendo investir, precisa dar um passo a mais. Opinião que vem de Erechim, do senhor Jorge Lisboa Gueluzer. A União e o Estado estão quebrados. Fico curioso, acrescenta o senhor Jorge Lisboa Gueluzer, fico curioso diante desse quadro sobre o teor da conversa entre o futuro governador e o novo presidente. Conversa que ocorreu ontem. Cortar despesas é uma medida para ontem. E, não obstante, o governador Eduardo Leite vai aumentar o número de secretarias. A redução serviria até para mostrar a todos o esforço, jamais pensar em majorar impostos. Gestão exige criatividade, não mesmice. Senhor Jorge Lisboa Gueluzer, de Erechim. O Jorge Gueluzer é um acompanhador assíduo, está sempre presente. Um abraço para o Jorge Gueluzer lá de Erechim. E é justamente isso o que ele se referiu, só para completar, está absolutamente dentro do pacote. Agora, muitas vezes você tem que ajustar a estrutura para que ela tenha um resultado mais rápido. E é isso que eu estou pelo menos observando nesse período de transição para o novo governo do Rio Grande do Sul. Jorge, eu acho que nós precisamos, certo, dar um pouco de, vamos dizer assim, de um voto de confiança realmente ao novo governo, a esse grupo que está chegando, para que ele possa dar os resultados o mais rápido possível que o Rio Grande do Sul precisa. A opinião do senhor Luiz de Canoas, nosso governador Eduardo Leite, disse para o futuro presidente Jair Bolsonaro que o povo gaúcho é contra a venda do Banrisul, porém ele foi contra ouvir o povo no plebiscito. Logo, ele não poderia fazer isto. Eu e milhares de gaúchos achamos que o Estado tem que ser enxuto. Eu só gostaria de, assim, eu acho que existe uma lógica no questionamento, mas eu gostaria de lembrar que o projeto que ensejava o plebiscito em questão não se referia ao Banrisul, né? Era a CS, o Gás e CRM. Tá? E o governador
tanto o governador Eduardo, né, quanto o atual governador Sartori, eles sempre deixaram claro a sua posição no que se refere à defesa do Banrisul público como um instrumento de fomento, de desenvolvimento na área de inovação, tecnologia, startups, micro e pequenas empresas, garantia de crédito. Eu acho que o Banrisul ele tem um potencial, não é, de fomento ao desenvolvimento ainda muito maior do que tem hoje, né? E sem falar do que a própria ideia de vender o Banrisul e colocar, como no caso o Paulo Guedes, enfim, o Tesouro Nacional, o projeto deles é vender o Banrisul e colocar e amortizar a dívida. E a dívida cresce cada vez mais, né? Como eu explanei aqui, a correção monetária dela é maior que o crescimento da receita, então não faria sentido. Acho que há um interesse paralelo mais forte do que meramente político. Eu acho que os grandes bancos privados, são 5 os grandes bancos privados, não admitem que o Rio Grande do Sul tem um banco sério e que dá lucro, e que tem um público cativo. Não, que é o exatamente, Armando. E aí tem um outro aspecto, que é justamente o aspecto até mesmo econômico, né? O Banrisul nos últimos 3 anos, não é? Ele teve os melhores resultados econômico-financeiros da sua história. É sempre liberando a bilhão, né, em dividendos. Então, um resultado muito positivo. E então você tem esse retorno constante todos os anos, não é, que é uma fonte de digamos assim, uma fonte de renda do Estado, né, que se você vender o banco, você pega esse dinheiro uma vez só e bota na estrutura, né, e esse dinheiro evapora, entende? Como evaporou o dinheiro da CRT, exatamente, da CE. Né? Agora, o que está na memória dos tecnocratas de Brasília é que os bancos estatais, na grande maioria, eu já referi aqui várias vezes, o estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 4 bancos estatais em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, todos foram privatizados porque eles estavam quebrados. O governo privatizou e ainda teve que desembolsar 60 bilhões de reais. E eu estou me referindo a período de 1997 e 1998. O Banco do Estado de São Paulo, o poderoso Banespa, quando foi vendido, tinha um rombo de 30 bilhões de reais. Dinheiro que foi sacado por empresários amigos do governo, dinheiro que nunca mais retornou. Então, para vender, o governo teve que desembolsar. Então, essa ideia absurda de querer privatizar o banco é só porque tem interesses privados querendo tomar uma realização do presidente do Estado, era o nome do governador em 1928, Getúlio Vargas, quando criou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 90 anos de tradição, um quadro profissional da melhor qualidade no país. Então, os interesses dos banqueiros, os grandes bancos ficam jogando, né? Tem marionetes dentro do ministério e ficam jogando um veneninho aqui, um veneninho ali, mas não faz sentido que esse banco venha a ser privatizado. É a sua opinião também? Não, eu te confesso que eu não tenho uma posição assim clara se deve ou não privatizar. Aqui tem que ter posição. Nesse programa aqui tem que ter posição. Mas eu digo, não. Minha posição é o seguinte. Pelo menos dá uma enfeitada. Não. A minha posição é clara. Tem que diminuir o custo. Sim. Se isso passa, eu não tenho um dado para dizer assim, preciso ou não. O que eu sei é o seguinte, Burdi, temos que cortar na carne pesado, porque vai faltar dinheiro para pagar. Não é atrasar, não. Vai faltar dinheiro para pagar. Eu acho que o raciocínio, Brigadeiro, só se me permite complementar, o raciocínio que tu traz, em última instância, é aquele que nós estamos convergindo aqui no Estado, que é justamente esse. O Estado, ele deve se focar naquilo que é essencial. Sim. E naquilo que é essencial, fazer com excelência, não é? Fazer com eficiência, fazer com economicidade, fazer com mais gestão, fazer com aferição de desempenho, né? Você vê, por exemplo, o quanto nós temos a crescer na educação do Rio Grande do Sul, que é um setor que tem patinado há muito tempo, que os indicadores são muito ruins, que você vê, se você vê, por exemplo, a evasão no ensino médio do Rio Grande do Sul em 23%, é uma coisa assim
não tem como não se indignar com essa realidade, né? Nós que já fomos um Estado com excelência em educação, tá? Então, assim, nós ainda não fazemos bem aquilo que é essencial, né? Então, não tem sentido minerar carvão. Cremers informa: o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no Estado se agrava a cada dia. É mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. Opinião do senhor Luciano: tem jeito sim, cortem pessoal pela metade, deixem só os concursados, tirem os afiliados, CCs, baixem impostos que todos vão pagar, cobrem os inadimplentes, vejam na Assembleia a quantidade de gente, câmaras de vereadores, quantos funcionários tem cada estadual, cada deputado estadual, cortem e procurar olhar muito bem o gasto que o Estado tem com mordomias. É a opinião do senhor Luciano. Deixa eu registrar. Eu só vou precisar fazer um adendo, mas é um adendo daqueles muito objetivos, né? O senhor sabe que a Assembleia Legislativa, ela tem cumprido um papel muito importante no exemplo no que se refere à contenção de gastos, à economicidade. Ela teria direito a 3% do orçamento e ela gasta 1,3%. Né? Vamos repetir esse dado. Ela teria direito a 3% na fatia do duodécimo e ela gasta 1,3%. O deputado Edson Brum foi presidente da casa, me passou recentemente esse número, né? E, então, assim, é um exemplo importante, né, no que se refere à economicidade. Primeiro, registrar a minha opinião sobre o novo governo do Estado, o governador Eduardo Leite, que foi comentado sobre o aumento das secretarias, né? Mas nós temos que referir que ele está tentando montar uma equipe com nomes qualificados, principalmente na questão de economia e de infraestrutura. E é claro que ele se elegeu com uma promessa de austeridade e corte de gastos. Então, preocupou num primeiro momento este aumento de secretarias, mas vamos entender e dar esse voto de confiança e desejar ao governador que realmente tome as medidas necessárias e faça os cortes que tenha que fazer, que serão profundos. Quanto às privatizações, eu defendo a privatização de muitas coisas, de muitas estatais, e inclusive do Banrisul. Esta é a minha opinião particular. Eu acho que o governo não precisa cuidar de banco. Os bancos, o setor financeiro se organizou de tal forma que ele é o setor mais lucrativo do país, disparado de qualquer coisa, inclusive de petróleo. Mas cobrando 400% de juros dos coitados, então só podia ser, né? Então o lucro que o Banrisul vem dando está muito baseado também que todo o sistema financeiro tem uma plataforma altamente lucrativa hoje. Isso não deve perdurar muito tempo. Tomara. Então, eu defendo um Estado menor, um Estado mínimo, e acho que o Estado tem que cuidar das obrigações básicas das pessoas e dos cidadãos e deixar para a iniciativa privada tocar suas coisas. Concordo que existe uma força dos grandes bancos de abocanhar esses bancos estatais. Concordo com isso. Mas acho que o Estado, não, na minha opinião, não precisa estar por aí. Opinião do senhor engenheiro Eduardo Futuro. Elogia o programa e diz que as empresas públicas estão quase que 100% falidas e desde 1990 ou mais geridas por incompetentes gestores nomeados ou referendados por políticos. Assim sendo, os responsáveis são os antigos e atuais políticos que não enxergam um palmo além de seus políticos. Os políticos têm que ser responsáveis por sua péssima competência. Aqui faz uma generalização. Mas a propósito da manifestação, agradeço a manifestação do senhor Eduardo Futuro, como as demais, eu estou vendo que o perfil do secretariado Só que queria o fazer futuro governador está montando é um perfil técnico. Até agora, são escolhas feitas pelo próprio governador. Tem bastante gente política para entrar. O senhor está dizendo agora que muitos políticos vão entrar. Vão. Também acredito, mas até agora, nas funções vitais, não houve indicação de políticos, são técnicos. Eu acho que o governador desculpe. gastou a sua cota na escolha desses cargos que ele considerava principais. E a gente sabe que ele está negociando com seus aliados, seus partidos aliados, sim, a formação do restante do secretariado. Bom, é inevitável que isso venha a ocorrer. Já o futuro presidente Bolsonaro
Entre 22, tem apenas 7 políticos. O resto são técnicos que... E a forma que o Bolsonaro negociou, ela deve servir de base para os governadores. Mas o risco... diferente. Pois é, mas o risco não é grande, deputado Thiago. Não, mas a forma quando que o governador deixa os partidos de lado e depois precisa aprovar projetos no Congresso. Ninguém governa o país sem Congresso. Mas o Bolsonaro deixou os partidos, mas não deixou os políticos de lado. Ele foi até os partidos, até os políticos, até os deputados e os senadores de uma outra forma também para conquistá-los. Vamos ver. Eu achei interessante, eu não tenho ainda a ideia formada da análise para a consequência. Mas essa abordagem que o Caio se referiu, realmente eu vejo, foi uma novidade, foi uma quebra de paradigma. E o que acontece? Quando você negociava com o partido, você dava ao imperador do partido um poder quase que universal. Quando ele traz determinadas bancadas, eu vejo, sim, que ele se aproxima mais do parlamentar, o parlamentar fica mais próximo, no caso, eu estou falando do presidente. Né? Sim. E vamos dizer assim, aquela força, aquela coisa que tinha, o meu partido é assim. Certo? Então, eu não estou dizendo, o Progressistas é assim. Certo? Então, a força daquele camarada que estava lá em Brasília, certo? Fazendo o que fez, isso não poderá mais acontecer, ou pelo menos eu acredito que não vai acontecer. Crédito com garantia de aplicação? A Unicred tem. Aproveite as taxas super atrativas a partir de CDI mais 0,29% ao mês e parcelamento até 60 vezes para você usar o dinheiro como quiser. E você não perde rendimento porque não precisa mexer na sua aplicação. Não perca esta oportunidade exclusiva. Cooperado Unicred. Fale com o seu gerente e aproveite. O nosso telespectador, senhor Gilberto Carvalho, de Sapiranga, lhe manda um grande abraço. Deputado Thiago Simon. Muito obrigado. Manda, replica esse querido amigo. Não adianta vir com um discurso que tem que privatizar tudo. Banco, para quê? Santa Catarina está melhor que o Rio Grande do Sul, sem banco. Eu queria só comentar o seguinte, 40% dos bancos, dos maiores bancos europeus, são públicos. Tá? Nós temos, por exemplo, sistemas cooperativos também. Sistemas cooperativos, não é? Bancos públicos. Nós temos nos Estados Unidos, não é? Exemplos importantíssimos de empresas públicas que são altamente eficientes. Agora, recentemente, as empresas interessadas na compra de estatais brasileiras e da própria, aqui no Rio Grande do Sul, eram estatais de outros países, da França, da China. Né? O grande desafio que nós temos é romper com essa dominação partidária que existe dentro das estatais e dos próprios vícios, não é? Da administração pública, dessa estabilidade incondicionada, do corporativismo, tudo isso que tem minado, né? Agora, você vê, por exemplo, o Banco New Banrisul é um banco lucrativo, que dá 1 bilhão de dividendos por ano. Né? Você tem condições de implantar uma gestão profissional e utilizar, como vários países do mundo utilizam, como um instrumento de desenvolvimento do nosso Estado. Né? Agora, tem empresas que, infelizmente, só dão prejuízo, não é? E aí, nesse caso, eu acho que o caminho é privatizar mesmo. Sim, concordo. Um outro assunto, perdão. Não, concordo que na mudança, quando tivermos realmente essa gestão desta forma nas coisas públicas, eu concordo sim, mas eu acho que... O decreto das estatais, que foi editado recentemente pela União, pela Presidência da República, que proibia a pessoas com filiação partidária de ocupar cargos públicos, não é? Nessas empresas públicas e autarquias, foi um grande passo para o desaparelhamento dessas empresas. Mas, o que eu queria concluir é o seguinte, eu acho que nós estamos impregnados na nossa cultura e no nosso próprio caráter a aceitação dessa corrupção
endêmica que temos. Por isso que eu sou E esse fator começou a mudar, né? Essa aceitação, digamos assim, cultural a esse estado de coisas, de que sempre foi assim e não vai mudar, com a própria Operação Lava Jato, com todas essas grandes figuras públicas. A eleição de outubro. A eleição de outubro. A forma de comunicação. A eleição de outubro foi assim. Nós não queremos mais essa política. Está se Nós implantando queremos outra política. uma cultura anticorrupção no nosso país. Na opinião do senhor Gilberto Uric, que é terapeuta holístico, ele diz, refere a 2 assuntos. Chega de prender e soltar bandidos. Queremos homens que honrem sua hombridade mais do que o dinheiro, que não levarão junto quando morrerem. Um assunto, e nós temos aqui o privilégio de contar com a presença do Major Brigadeiro Raul Dias. A propósito dessa notícia, gostaria de ouvir a sua opinião. O presidente Michel Temer assinou hoje medida provisória que autoriza a injeção de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. A medida provisória será publicada ainda hoje em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Isso é bom? É bom. Só pode ser bom. Muito bem. Eu vou aproveitar e vou me dirigir aos meus amigos, certo? Da Varig, Viação Aérea Rio Grande do Sul. A última empresa brasileira que assim poderia ser dito. E a Varig foi destruída por um grupo político que entregou, na época, para a TAM, que tinha um nome, hoje não está mais entre nós. O que acontece? A TAM se transforma na LATAM, já não é mais brasileira, inclusive. Chilena. É chilena. Então, nós não temos, nem hoje, na prática, Bode, nós não temos mais nenhuma empresa brasileira. Certo? Então, vindo a abertura para empresas do mundo, né? Porque não... Mas eu tinha aqui, para mim, que a Gol é brasileira, ou não? O capital... mas tem muito capital estrangeiro também. Mas é oficializado porque... Porque ela até, se eu não me engano, 20% ou 30%. Sim, 20%. Né? Eu acho que ela tinha uma limitação. Mas entre... Desculpe me interromper. Atualmente, o artigo do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece que 80% do capital com direito a voto deve estar sob controle de brasileiros, permitindo que estrangeiros tenham no máximo 20% do capital da companhia. Muito bem. O que acontece hoje é o seguinte, Budi, nós temos uma demanda maior e que eu estou convencido disso. Né? Vamos abrir sim o capital. Quem quiser voar, venha voar. Nós temos, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos demanda para alguns aeroportos aqui no Rio Grande do Sul, no interior, mas não há interesse. Voos regionais. Os voos regionais. Então, como é que você faz isso? É liberando, não tem outro caminho, entendeu? Uma opinião, um assunto local, o senhor Alceu Machado manda a seguinte mensagem. Cumprimenta a bancada e está ouvindo falar em aumentos e diz, vejam o que aconteceu em Alvorada, o absurdo do aumento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, em 100%. Moramos no bairro Terra Nova, condomínio Terra Nova, Reserva 4, e recebemos esta surpresa entre aspas, que absurdo, prefeito Apolo. Falem aí por nós. Bom, aqui em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marques também tentou um aumento de 100%, não numa tacada só, mas a sua pretensão seria em conta-gotas, mas acabou não tendo a maioria de votos necessários para tocar em frente o seu projeto de aumento. E a Prefeitura de Porto Alegre realmente está numa situação difícil. Quem é que poderia imaginar, deputado Thiago, que algum dia a Prefeitura, que sempre navegou em céu de brigadeiro, essa expressão está correta, né? Céu de brigadeiro, e tenha hoje, e a Câmara aprovou semana passada o orçamento, quase 1 bilhão de déficit. Quem é que poderia imaginar isso? É grave. Para uma cidade, o Estado são 7 bilhões. Para uma cidade, 1 bilhão de déficit. Pois é.
pena que... Aqui está, Dilon Camilo, de Canoas. Vamos ver aqui o que diz. O Banrisul, no nosso estado, é como uma família paupérrima que passa por terríveis dificuldades de moradia e alimentação, mas tem na garagem um carro zero, que poderia ajudar na solução dos problemas, mas se ilude, não vendendo o referido carro para manter as aparências. Senhor Dilon, eu vou lhe transmitir apenas um dado. Se o Banrisul vier a ser privatizado, o Rio Grande do Sul receberá e aqui o deputado Thiago Simon pode afirmar ou pode dizer que não é isso, entre 4,5 até 6 bilhões. Isso corresponde a 2 folhas de pagamento. 2 folhas de pagamento. Então, durante 2 meses, vende o Banrisul, que dá lucro, que não tira dinheiro do Tesouro. E acaba, o Estado fica sem banco. Muito bem. Durante 2 meses, o governo fica confortável. E a partir do 3º mês, como é que fica, deputado Thiago? Não, realmente é um raciocínio bastante... Tem toda a razão, Burge. Então, não tenha... Não se pode ter essa ilusão. Privatizou, melhorou. Não é. É que o dinheiro se esvai como água no meio dos dedos, né? Com essa dívida brutal. Mas tinha que ter criado... Quando venderam a CRT, só para lembrar, quando venderam a CRT, 97, venderam a CRT, com isso nós vamos criar um fundo que vai sustentar futuras aposentadorias. Quanto tempo demorou? Não mais do que 1 ano o fundo. Está faltando dinheiro em caixa, não pagar isso. Tá. Então vai para o custeio, vai para despesas correntes e pronto, terminou o dinheiro. Eu acho até que naquele momento a necessidade do investimento para nós chegarmos ao patamar da telefonia celular, o Tesouro do Estado não tinha dinheiro para sustentar aquele investimento. Não, mas acontece o seguinte, a companhia que gerencia, que é dona de uma rede de telefones celulares, ganha milhões no mundo inteiro, mas para ganhar milhões tinha que ter uma reserva de capital. O Tesouro do Estado não tinha. Então, ali se justifica. O que não se pode dizer em relação à energia elétrica. Acho que a CE, que foi vendida, 2/3 da CE, o dinheiro se foi. Se foi, onde é que está o dinheiro? Não tem fundo para pagar os aposentados e o dinheiro se foi. Então, esse é o grande problema, é o problema de caixa de todos os gestores públicos. Não lhe parece, brigadeiro? Por isso que no início do programa, Burdi, é quase que uma obsessão isso. Né? Os nossos responsáveis pela condução, certo, do Executivo, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, tem que focar isso, mas olha, com gana, com unhas e dentes, para que a gente possa realmente daqui a, 4, 8 anos, poder recuperar isso novamente. Acho que o senhor está sendo muito otimista. O Estado não se recupera em 4, 8 anos. Senhor... Vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzmann. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzmann e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a 1 de cada 2 mortes. Vale a pena.
Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Um abraço a Luiz Cavedini, que nos acompanha, um grande amigo, Marta Reis e Silva, jornalistas Gustavo Machado, Eduardo Leães. Opinião do senhor Eduardo Pólvora Renner, de Caxias do Sul. Uma Câmara dos Deputados com 500 mil encabidados, um Senado com 9 mil encabidados. Cabides. Nossa Assembleia com não sei quantos encabidados. E fica todo mundo esperando a economia crescer para gastar mais. Ninguém quer resolver o problema. Opinião do senhor Eduardo Pólvora Renner, de Caxias do Sul. Vamos ver o que mais aqui. Senhor Eduardo de Cachoeira, se tem que cortar na carne, que comece. Bom, faz uma crítica aqui. Que mais? Temos que sustentar um presidente, 5 filhos, a mulher e um motorista. Não entendi isso. Opinião do senhor. O senhor Alceu. Não. Desculpe, aqui não. Ainda está ininteligível e sem assinatura, perdão. As empresas públicas não funcionam quando tem ingerência político-partidária. Opinião do senhor Daniel de Montenegro. Essa também é sua opinião, senhor Mendes? Essa é uma verdade. O deputado Nós falávamos. falou. É uma verdade incontestável. Mas essas coisas é a tal das mudanças que são necessárias serem feitas. Elas não são fáceis, mas é imprescindível. Tem que ser uma obsessão. É uma obsessão, entendeu? Obsessão. Tem uma expressão italiana que ele fala da voglia. Então, a voglia é mais do que um desejo. Acho que se a gente traduzir para o português, tinha que ser tesão. O cara tem que ter um tesão para resolver aquilo. Então, foco, entendeu? Para poder nós sairmos dessa situação. Deputado Tiago Simo, o senhor que exerceu o mandato durante 4 anos e eu acompanhei no dia a dia a sua atuação nas comissões, sua atuação na tribuna, no debate das grandes questões. Qual é a sua expectativa em relação à nova Assembleia, que teve uma renovação, passou de 50%? O que o senhor espera da Assembleia a partir de 31 de janeiro de 2019? Eu acho que nós fizemos uma rápida análise aqui no que se refere a alguns momentos onde a polarização dos debates nessa legislatura atual realmente acabou impedindo alguns avanços importantes em relação a reformas fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Visto a questão do plebiscito, das privatizações, do duodécimo, questões como o fim das licenças-prêmios, privilégios incrustados dentro da Constituição Estadual. Você veja, licença-prêmio é uma coisa injustificável. Quantidade de pessoas que recebem 25, 30 mil, depois de 30 anos se aposentam, 25 ou 30 anos, e tiram R$1 milhão. Tá? Muitas pessoas do Judiciário, do Ministério Público, têm 2 meses de férias. Tá? Então, uma série de questões importantíssimas para a modernização do Estado, infelizmente, não foram possíveis fazer. Nesse momento, eu acredito que essa renovação ela tem um perfil um pouco mais liberal e conservador. Não há algumas bancadas que praticamente não existiam na Assembleia, como o PSL e o DEM, vêm com um certo pré-alinhamento com esse perfil programático que vem do governo Leite, né? Isso se coaduna um pouco com o governo Bolsonaro. Então, eu imagino que vai haver um fortalecimento desse bloco. Espero, né, que sem a necessidade daquelas negociações que às vezes até derivavam para alguns pedidos, enfim, que vá realmente assim um interesse público e a coisa se paute pelos projetos de Estado, né, que é o papel de um poder. Eu realmente torço para que isso aconteça, né? E obviamente vai ter é fundamental a capacidade de governo, não é, de articulação, de uma agenda consistente, importante, que aproveite o primeiro ano, que é o ano que o governo tem capital político, né? E possa concentrar essas medidas, não é, de recuperação e reforma. Nós temos o regime de recuperação fiscal, que é
realmente é uma votação importantíssima para o nosso Estado. São várias matérias muito importantes, não é? Que um Estado numa situação difícil realmente precisa apreciar. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Opinião do senhor Robson Anes, ele diz que querem acabar com o Estado. Estado com seu próprio banco é um Estado forte. Isso preocupa o governo federal. Sempre fomos independentes. Quando o Banco Sul Brasileiro foi o maior banco do Estado, acabaram com ele e entregaram para o Santander. Bom, não. Aí tem um detalhe. Com o Sul Brasileiro, a história foi outra. Foi um outro problema, que acabou em processos, né? Envolveu desvios. Querem acabar com o Estado. Bom, a CRT foi a maior empresa de telecomunicação do país, é verdade. O senhor Robson Anes acrescenta que viveu nesse meio. Vamos acabar com os problemas, ele veste a camiseta do Rio Grande, todos nós vestimos a camiseta do Rio Grande. O seu ponto final, brigadeiro. Muito bem, eu queria só reforçar com os nossos telespectadores nesse caminhar, né? Nós já estamos nos aproximando do final do ano, inicialmente para 2019. Vamos pensar nessas duas palavras, viu? 2019 como o ano da mudança e o ano da esperança. E isso ocorre, Burdi, tanto no âmbito do Rio Grande do Sul quanto no Brasil inteiro. E eu queria, com a sua autorização, mandar uns abraços muito especiais hoje, primeiro ao professor Anacleto Neto, que é um professor antigo do nosso Colégio Militar de Porto Alegre, que eu encontrei hoje ali na Rua da Praia. Professor, um grande abraço. E aos amigos Fernando e Renato Ritter, certo? Que são empreendedores, pessoas que têm uma trajetória bastante bonita, certo? E que vem ajudando também o Rio Grande do Sul. Estaremos juntos, viu, Fernando? Estaremos juntos nessa jornada aí. Muito obrigado. O senhor Cristiano Fidelis de Osório diz: está na hora de cortar na carne do Legislativo e do Judiciário. O dinheiro sai do mesmo lugar. Funcionários do Executivo não aguentam mais 4 anos com salário parcelado. Um banco que dá lucro não pode ser privatizado. O senhor Arilton Peixoto, de Gramado, lhe manda um grande abraço. Diz que há umas semanas atrás encontrou com o senador Pedro Simon em Gramado, relatou aqui a conversa e diz que teve o prazer de lhe conhecer. Vamos ver o que mais. Algumas mensagens, infelizmente, sem a identificação. Vamos ao ponto final do produtor rural Luiz Carlos Nemetes, por favor. Bom, no ponto final eu queria trazer um assunto um pouco diferente, mas o que está acontecendo agora. Todos sabem que o Porto do Rio Grande é a janela e é a porta da produção do Estado do Rio Grande do Sul para o mundo. Então, a maneira que nós chegarmos com a nossa produção, que é exportada até o Porto do Rio Grande, é muito importante. Vamos cuidar dos acessos ao Porto do Rio Grande e fazer as obras de infraestruturas necessárias. E lembrar que hoje está suspensa o processo de dragagem do calado por recomendação do Ministério Público. O processo, a dragagem do calado do Porto de Rio Grande, que o calado vai acumulando e vai diminuindo o seu calado, e conforme a maré, os navios não podem carregar, não podem sair carregados, isso atrasa o funcionamento do porto. Essa dragagem estava há 5 anos esperando seus processos burocráticos, licença e tal, e agora, quando autorizada e começa a ser feita, pelo problema do lodo, uma recomendação do Ministério Público, ela foi suspensa hoje pela Superintendência do Porto até uma decisão final. Quer dizer, essas coisas não podem mais ser amadoras, né? Essas coisas que o setor público precisa determinar, elas têm que ser profissionais. A dragagem do Porto do Rio Grande é prioridade, ela precisa ser feita e feita da maneira correta, que ela saia e saia bem feita. Esse porto do Rio Grande, que é o segundo maior porto do país, Porto Mar Aberto, é uma riqueza extraordinária do Rio Grande do Sul, deputado Thiago. É um porto fantástico. E ali se instalou
o que hoje pode ser considerado um dos maiores polos navais para a construção de grandes navios, sobretudo petroleiros, do mundo. Infelizmente, houve um assalto, o problema da Petrobras, mas ali tem infraestrutura não só nos 3 estaleiros de Rio Grande, como no estaleiro de São José do Norte. É um potencial fantástico e que já deu emprego a 25 mil operários. No dissídio de 2015, ali o registro, 25 mil operários. E hoje não passam de 700, deputado Thiago. É verdade. E esta é a situação. Esse porto não pode parar, ele é o canal que flui toda a exportação, sobretudo de grãos, e com esse potencial extraordinário que poderá trazer a recuperação da metade sul do estado, que estancou quando terminou o ciclo das charqueadas. Estamos chegando ao final do programa. Agradeço as participações do deputado estadual Thiago Simon, do Major Brigadeiro Raul Dias e do produtor rural Luiz Carlos Nemitz. Amanhã Paulo Sérgio estará de volta. Agradeço muito por sua atenção. Fiquem agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Mais uma vez, muito obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.